Nós voltamos com a Ação Nacional e hoje estamos debatendo sobre a reforma trabalhista. Para explicar para o nosso telespectador, eu recebo aqui o convidado Orestes, que é professor de Direito e Processos do Trabalho. Bom, eu queria falar um pouquinho, a gente está falando sobre tudo, terceirização, PJ, enfim, né, qual o impacto dessa reforma trabalhista na vida do trabalhador. E, bom, eu acho que os sindicatos não estão nada contentes com o que está acontecendo aqui, pelo que a gente está vendo. Os sindicatos, na verdade, eles buscam afastar essa reforma trabalhista. Só que o tema dos sindicatos, tanto na reforma como na atual conjuntura, ele é complicado. Porque você tem, pela CLT, uma obrigatoriedade de pagamento de contribuição sindical. Então, todo trabalhador, querendo ou não, ele vai ser representado por um sindicato e esse sindicato vai defender os interesses dele. A reforma ela vem retirar a obrigatoriedade de pagamento da contribuição sindical. Então, você teria, na verdade, uma redução na arrecadação dos sindicatos. Ao mesmo passo, a reforma ela vem privilegiar a negociação coletiva, ou seja, você fazer com que os sindicatos estabeleçam regras básicas sobre o contrato de trabalho. Né? Você tem um artigo lá, 611, que vai pontuar o que o sindicato poderia ou não negociar, e você privilegiaria a negociação com o sindicato em detrimento da legislação. E, inclusive, eles tomaram cuidado de inserir na CLT um artigo falando que a Justiça do Trabalho não poderia interferir na interpretação das regras negociais, então, das regras normativas. Estabelecido um acordo ou uma convenção entre empresa e sindicato, ou entre sindicatos, a Justiça do Trabalho se limitaria exclusivamente a falar se as regras administrativas foram seguidas. Não poderiam debater sobre o teor, sobre o conteúdo em si. E quando vai dar impasse entre as duas, o sindicato e a empresa, e não chegar a um acordo e for para a justiça? O problema vai ser se a gente chegaria nesse impasse, Júnior. Por quê? Porque você reduzindo a força, reduzindo a contribuição sindical... Uma das coisas que eu ia te perguntar. Isso acaba com a obrigatoriedade, então? Acabaria com a obrigatoriedade do imposto sindical. Né? O governo ainda tentou negociar uma forma de conceder como se fosse um privilégio, algo que eles chamaram de contribuição negocial. Né? Mas o que impacta assim, você tira a contribuição sindical. Se você tira a contribuição sindical, o sindicato não tem força, porque ele não vai ter arrecadação. E aí ele vai negociar seus direitos sem você contribuir para ele. Como que ele vai conseguir melhores benefícios? Porque todo o nosso sistema sindical, quando ele é montado, a ideia dele, nós temos uma regra de unicidade, então só existe um sindicato em cada base, cada sindicato vai representar uma categoria. A ideia é sempre você melhorar as condições, nunca piorar. Então a ideia é sempre você conseguir PLR, participação nos lucros, né, da empresa, você conseguir aumentar o valor da hora extra, o dissídio, aumentar o valor das horas extras, do adicional noturno, talvez estabelecer regras de prêmios. A ideia sempre foi melhorar. De um tempo para cá é que nós passamos a ter normas coletivas reduzindo direitos. E isso essa reforma traz, e que para mim fere diretamente a Constituição Federal. Então, um exemplo básico, o sindicato ele vai poder dar menos que 1 hora de intervalo aos funcionários. Então, poderia chegar uma empresa, chamar o sindicato e falar, vamos negociar, eu quero que meus empregados façam só 30 minutos de intervalo. De almoço? De almoço, por exemplo. Uhum. E aí o sindicato, se elaborar essa norma, se eles aceitarem, né, e montam essa norma, os trabalhadores passam a ter só 30 minutos de intervalo. Então, você está reduzindo um direito que, na verdade, 1 hora seria o mínimo. E a Constituição, ela traz, não expressamente isso, mas ela traz no artigo 7º, inciso 22, falando que todo trabalhador tem direito a uma redução nos riscos à saúde. E você comer rápido
é você violar a saúde de um trabalhador. Você precisa ter um tempo para comer, almoçar, dar uma descansada, dar aquela espairecida. Tanto que em alguns países na Europa, o horário de intervalo ele é cumprido à risca, inclusive por restaurantes. Então, às vezes você chega, por exemplo, em um país, por exemplo, Portugal, do meio-dia a 1 não funciona. Já viu isso? Já, porque eu tive essa experiência. Não funciona. Na Espanha também. Na Espanha. Você chega lá para almoçar e fala, não, eu não vou te servir eles agora. Eles fecham na sua cara a porta do estabelecimento. Porque é o horário de almoço do cara. É o almoço. A Espanha, por exemplo, tive a oportunidade de dar um pulinho lá, os comércios são proibidos de abrir de domingo. Por quê? Porque é o descanso deles. Então, você não tem como, por exemplo, falar que... mas o Walmart abre, né? As grandes redes abrem, o shopping abre e tal. Só que aí você coloca essas empresas grandes para concorrer com os pequenos produtores, com as pequenas mercearias. Se todos abrirem, quando que o cara de uma pequena mercearia que tem uma família quando que ele vai descansar? Então, lá tem uma proibição em abertura aos domingos, né, do comércio local. Isso, na verdade, é você proteger o direito do trabalhador. Talvez teria que se pensar um pouquinho mais no nosso sistema sindical como um todo. Então, talvez uma reforma também na parte sindical. Ampliar, ainda não temos uma regra e uma proposta, mas temos convenções da OIT em se tratando de liberdade sindical um pouquinho mais ampla. Mas pelo ampla. espelho que está se notando aqui, vai prejudicar diretamente os sindicatos. Os sindicatos e, consequentemente, os trabalhadores. Sim. Em relação ao 13º salário, muda algo? Não, alguns direitos são básicos e são considerados fundamentais pelo artigo 7º da Constituição. Então, com relação a 13º, férias, aviso prévio, até a própria aposentadoria, que está sendo tratada na reforma própria, mas descanso semanal remunerado, você tem essas regras básicas, esses direitos considerados, entre aspas, básicos, que não vão ser diretamente impactados. Você tem algumas alterações legislativas, como, por exemplo, com relação a férias. Férias vai mudar um pouco. Sim. Como é que fica? Férias, hoje você tem 30 dias de férias, e o empregador pode, em casos excepcionais, não deveria ser a regra, né? Seriam só em casos excepcionais, dividir em 2 períodos, no mínimo um de 10, outro de 20. Pela reforma, passaria a 3 períodos, sendo um deles de no mínimo 14 e os outros 2 no mínimo de 5. Então, nós teríamos 3 períodos, um de 14 no mínimo e os outros 3 no mínimo de 5. Só que o que pode acontecer desse período, dessa reforma? Exemplo, você tem já estudos científicos, médicos, que você precisa de um tempo para se desligar do seu trabalho. Não sei se você já teve isso. Quando você sai de férias, primeiro dia você ainda fica, esqueci alguma coisa, né? Hoje você responde o WhatsApp, você fica respondendo o e-mail. E aí você precisa de um tempo para você tirar essa toxina psicológica do corpo. E estudos médicos falam entre 3, 4 até 5 dias. 10 dias seria, por exemplo, um período mínimo de férias bom. Agora, se você traz essa possibilidade de fracionamento em 3 períodos, sendo 2 de no mínimo 5, nós temos um feriado, por exemplo, numa sexta-feira. Esse segundo semestre. Vamos ter 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, todos feriados de quinta-feira. O que vem um empregador e faz? Olha, já que quinta-feira é feriado, então você vai entrar de férias na segunda-feira, então você fica segunda, terça, quarta, quinta e sexta de férias, volta na outra semana. Então você utiliza, às vezes, um feriado para conceder férias. E ele perde o feriado. E ele perde o feriado como se fosse talvez um... Você teria uma maior possibilidade de tentar, não vou dizer fraudar, porque aí você está utilizando apenas a legislação, né? Mas restringir. Beneficia só um lado, né? Isso, beneficiar só um lado. E a questão do FGTS, ela sofre alguma alteração? Porque hoje a pessoa tem lá, saca os seus 40%, não é isso? Isso. Quando é demitido e tudo mais. Os 8% continuam normalmente, né, depósitos mensais, e na rescisão nós teríamos a multa de 40% normalmente. Mas cria-se uma figura que seria a rescisão por mútuo consentimento. Então, a rescisão por mútuo consentimento é empregado e empregador querem rescindir esse contrato de trabalho. Nessa hipótese, o empregador pagaria metade
do aviso prévio, metade de multas rescisórias e sacaria só 80% do que tem depositado lá, né? Então, o que é um pouquinho complicado, porque quando você fala em mútuo consentimento, numa relação onde você tem uma disparidade muito grande de empregado de um lado e empregador do outro, talvez esse mútuo consentimento passe a ser um pouco imposto, né? Pela força que o empregador tem. Você não vê muito empregado negociando, você não vê muito... talvez, eu particularmente nunca vi um empregado chegar numa entrevista ou às vezes para o patrão e falar assim, olha, se você não me der um aumento de 50%, eu vou parar de trabalhar. Tá. Passe no RH, leve, está aqui sua documentação. Então, isso pode gerar talvez um maior... aí sim nós teríamos uma maior possibilidade de fraude em si. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos falar sobre a questão das mulheres grávidas, a gravidez. Como é que fica essa situação diante da reforma trabalhista. Voltamos já.